Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde a todos nós. Tarde de quarta-feira para a glória de Deus. Vamos a uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Vamos falar das mulheres da Bíblia, que eram mulheres de fé, né? Hoje eu escolhi pelo livro aqui de Gênesis, uma mulher que nós conhecemos muito bem, né? Mas ela é considerada pela palavra de Deus, pela Bíblia, uma mulher de fé. Apesar de terem ocorrido alguns probleminhas na trajetória dela e de Abraão, né? Vamos falar de Sara. Ter ocorrido alguns problemas na vida de Sara e de Abraão, esse casal da fé. Sara é também considerada uma mulher de fé. Amém? E nós vamos ver por quê. Gênesis 18, capítulo 18, vamos ler do 1 ao 14. E depois também nós vamos ler lá livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Amém? Que fala para nós porque Sara é considerada uma mulher de fé. Então vamos tocar um louvor, depois nós vamos falar. Estou feliz, vou deixar pra trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. E hoje estou feliz, porque eu vou deixar para trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Mudamos a velha vida e nascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Mudamos a velha vida e nascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Nós entreguemos a Cristo, né, o nosso Salvador. Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, Te agradar, bendizer, exaltar o Teu nome santo e poderoso, Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor é bom, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, que ela sempre esteja, a Tua fidelidade sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha para renovar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor.
Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, cada um que aqui está, que eles sejam lavados e remidos no sangue do Cordeiro e purificados pela tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados. Vamos Amém. então lá no capítulo 18 de Gênesis, vamos falar de Sara, uma mulher de fé. Vamos falar de Sara hoje, né? Mulher de Abraão, sobre a promessa que Deus fez a Abraão de dar-lhe um filho. Amém? Amém. O Senhor, capítulo 18, do versículo 1 ao 14, é o que eu vou ler agora. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora, já que chegaram até este seu servo, está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois, correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda. Respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda. Atrás dele, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma. Quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Sara se questiona. Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós conhecemos a história de Sara, meus amados, né? E nós vemos pela história de Sara que lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, Abraão está questionando a Deus, né? Falando com Deus, dizendo que Eliezer de Damasco seria o seu filho, o seu herdeiro, mas Deus faz uma promessa a Abraão, lá no versículo 4. Então o Senhor dá a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então Deus faz a promessa de que Abraão terá um filho. Só que Sara, né? Nós vemos que Sara ela foi um pouquinho incrédula, né? Porque Sara ela queria muito ter este filho, queria ter filhos, mas Sara era estéril e também já tinha uma idade avançada. E por isso que ela olhava tanto para essa esterilidade, para essa idade avançada e não via saída para isso. Ela questionava no íntimo dela: como que eu vou ter filho se sou estéril, se a minha idade já é avançada? Mas, né, Abraão tinha isso como promessa, porque Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho gerado por ele. Mas quando Deus nos faz uma promessa, nós não sabemos como irá acontecer. E Sara se adiantou, se apressou, e nós sabemos que ela trouxe a escrava Agar, que era escrava da casa, para deitar com Abraão, e Abraão gerou Isaque, né, um filho gerado por Abraão. Mas essa não era a vontade de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 18
que Deus promete um filho a Abraão novamente, e ele diz que no próximo ano, na primavera, Sara estaria dando à luz. E exatamente aconteceu como o Senhor disse. Mas Sara riu, né? Sara riu por quê? Por causa da sua esterilidade, por causa da sua idade avançada. Mas o Senhor, naquele exato momento em que Sara riu, ele a repreendeu Sara e disse, versículo 13 do capítulo 18 de Gênesis: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E aí Deus responde: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então, meus amados, a Sara, ela tinha no coração dela, Deus viu. A Deus perguntou por que Sara estava rindo para Abraão. Mas vocês acham mesmo que Deus não sabia o que tinha no coração de Sara? Deus sabia. E Deus a repreendeu naquele exato momento, falando: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para Deus? Então, Sara teve seus momentos, sim, de incredulidade, mas a repreensão do Senhor veio até ela. E essa repreensão acabou por gerar, eu creio nisso, que acabou por gerar uma fé em Sara. Porque Sara passou a entender que aquela era uma promessa de Deus para a vida de Abraão e também para a vida dela, né? Porque Deus deixou bem claro que não existe nada impossível para ele. Lembra da história de Ana? Deus fez com que Ana desse à luz a Samuel. E por que não faria que Sara desse à luz a Isaac? E foi exatamente o que Deus fez. O que essa palavra, esta mensagem traz ao nosso coração? Que nós devemos sempre lembrar da palavra que foi liberada para nós. Se a palavra veio de Deus, se a palavra veio mediante um servo de Deus, e aqui a palavra veio direto de Deus para Abraão e também para Sara. E Deus ainda repreendeu ela, dizendo que não existe nada impossível para ele. Então Sara é lembrada, né, por ser aquela mulher que pela lei da época, a lei dos deuses lá da Mesopotâmia, dos deuses, desculpa, não é da Mesopotâmia, as leis da época, as leis pagãs, né, autorizavam que a mulher que fosse estéril pegasse uma das suas servas e desse ao seu marido para ter filhos, né? Então, Sara fez exatamente isso. Pela lei dos homens, ela queria ter um filho e dar um filho a Abraão. Mas ela se adiantou, ela quis se adiantar e tornar isso realidade antes do tempo. Mas Deus disse, não é desta forma e não é desta maneira, né? E Deus veio, falou novamente e repreendeu Sara, dizendo que ele era o Deus do impossível, que ele poderia realizar apesar da sua esterilidade, apesar da sua idade avançada. E nós sabemos que Sara teve alguns problemas com Ismael, porque Ismael veio antes, né? E depois do nascimento de Isaac, depois da promessa realizada e cumprida na vida de Sara, isso trouxe brigas, isso trouxe confusões. Mas Sara é uma mulher de fé, porque ela está lá no livro dos heróis da fé, dos exemplos de fé, lá no livro de Hebreus. Quer ver? Vamos ler que está no livro de Hebreus 11:11, que diz que pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originam-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém? Então veja aqui no livro dos heróis da fé, né? Pela fé, Abraão e Sara, apesar de Sara ser estéril e já de idade avançada, ela recebeu poder para gerar um filho. Isso é poder de Deus, né, meus amados? Ela recebeu poder para gerar um filho, porque ela considerou aquele, né, que havia feito a promessa. Então, a nossa fé tem que estar pautada na palavra que Deus nos entregou. E Sara e Abraão tinham uma palavra de Deus, né? Mas nós precisamos esperar o tempo
da promessa se cumprir, o tempo de Deus. Não é no nosso tempo que as coisas acontecem, mas que a palavra de Deus, essa palavra hoje possa gerar fé na sua vida, fé no seu interior, né? Que mesmo que a tua fé seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, aquilo que Deus lhe prometeu vai se cumprir, vai acontecer. Mas por que lá recebeu? Aquele, assim, né? Diz a palavra, assim daquele homem já sem vitalidade, tá ali, ó. Porque considerou fiel, né? Deus, ela considerou Deus fiel, que aquele que lhe havia feito a promessa. Então, aquele que nos faz a promessa, né? Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para se arrepender, nem filho do homem para que minta. Então, ele promete e ele cumpre. Então, Abraão e Sara estão lá no livro dos heróis da fé, dos exemplos de fé, porque eles consideraram fiel aquele que havia feito a promessa a eles. Amém, meus amados? Amém. Então, receba essa palavra, né? Nunca desdenhe, nunca ria. Eu sei que a tua fé pode estar pequenininha, eu sei que pode ter alguma impossibilidade. Eu sei que você talvez olha para a situação e Deus disse algo e a situação é outra, bem diferente. Mas nós temos que crer naquele que fez a promessa. Amém? Para que a promessa venha a se cumprir na nossa vida. Então, Sara é um exemplo. Sara correu tanto, fez as coisas do jeito dela, mas no tempo de Deus, Deus entregou a promessa para ela. No tempo de Deus, ela pôde rir de alegria, né? Que nós possamos passar por isso, passar por essas experiências poderosas com Deus, porque esse filho foi gerado pelo poder de Deus. A própria palavra diz, Sara recebeu poder. E é isso que nós iremos receber, poder para que a promessa se cumpra. Porque muitas vezes o cenário é de esterilidade, muitas vezes o cenário a pessoa tem uma idade avançada ou é muito jovem, não importa. Nada desses quesitos aí, esterilidade, obstáculos, impossibilidades, vai impedir da promessa se realizar na sua vida. Mas você precisa crer naquele que fez a promessa. Esse é um dos requisitos que Deus quer de nós, que nós estejamos com a nossa fé ativada em dia. Não pode haver no nosso coração incredulidade. Amém, amados? Amém. Então recebe essa palavra, vem direto do coração de Deus para as nossas vidas. Você que tem palavra que recebeu de Deus, que engravidaria, palavras de que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, não duvide, creia naquele que te prometeu. Lembra daquilo que te traz esperança e continue esperando e crendo em Deus, que Ele realiza coisas impossíveis. Essa é a especialidade de Deus. Amém? Amém. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar depois. Salmo 91 diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Pois ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então.
Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Que a nossa fé seja renovada por meio da tua palavra, Senhor. Que nós possamos lembrar das promessas que o Senhor nos fez pessoalmente ou por meio dos teus servos, Pai. Que nós possamos lembrar dessa palavra que o Senhor nos entregou, dessa promessa, e crermos que o Senhor pode realizar o impossível. Pai, que nós não venhamos a agir pelas nossas próprias forças, pela nossa ansiedade de anteciparmos as promessas do Senhor em nossas vidas, para que nós não venhamos nos frustrar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter fé mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, para nós crermos naquele que nos fez a promessa, e que a promessa se cumpra em nossas vidas, e que assim como Sara, nós possamos rir de alegria, nós possamos dizer: Deus foi bom comigo, e Deus realizou aquilo que Ele prometeu. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo cada filho e filha que aqui está, que o Senhor possa tirar a esterilidade, a impossibilidade, que o Senhor possa derramar poder de Deus, para que ele possa testemunhar o poder de Deus na vida dele, para que ele possa dizer: eu era estéril, eu era impossível, tinha empecilho, tinha laço, tinha embaraço, mas Deus cumpriu com a palavra, Deus cumpriu com a promessa que me fez, e pela fé eu recebi, eu me regozijei, eu me alegrei no Senhor. Espera pelo Senhor, porque no tempo certo Ele vai entregar aquilo que te prometeu. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus, porque Tu és bom, Tu és fiel, e Tu és um Deus que realiza o impossível nas nossas vidas. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, foca na palavra que Deus te entregou, foca naquilo que Deus te prometeu, e creia no Senhor, teu Deus, porque Ele realiza o impossível. É somente Ele que pode. Mas continue crendo, tenha fé, que no final das contas você vai rir de alegria. Amém? Amém. Então, fica na paz, até amanhã.